E eu começo o programa falando da saúde da mulher. Saúde da mulher é algo que interessa a maioria que está assistindo. Se você não é mulher, você é homem, aprenda sobre a saúde feminina, porque é importante também a gente entender e compreender a nossa parceira, o nosso parceiro, né? E, na verdade, gente, muitos são os mitos e verdades sobre a saúde feminina. Então, diversas doenças que podem afetar a mulher, a prevenção, o que pode ser prevenido, o que não pode. E para a gente entender e tirar todas as dúvidas, inclusive se você tiver, pode mandar para o nosso WhatsApp 11 950 45 18 40. Eu recebo ele, que é ginecologista e obstetra, com especialização em videolaparoscopia, esterectomia e uraginecologia e sexologia, doutor Alessandro Neves. Seja bem-vindo. Bom te receber e poder falar da saúde feminina, que afinal de contas, eu tenho certeza que interessa a grande parte das nossas telespectadoras. Vamos sentar um pouquinho, doutor? E vamos conversar, tirar as dúvidas aí, né? Bom, primeiro vamos falar do que é que um ginecologista trata. Ele trata da saúde da mulher como todo ou ele trata da parte reprodutiva? Como é que é isso? Então, em tese, a ginecologia trata da mulher voltada na parte genital. Mas como no dia a dia a gente sabe que a mulher procura o ginecologista como rotina, quer dizer, normalmente as mulheres vão ao ginecologista uma vez ao ano, o ginecologista acaba sendo o médico da mulher de uma maneira geral. E o que a gente tem percebido no consultório é que queixas, por exemplo, da área psiquiátrica, como depressão e ansiedade, têm sido cada vez mais frequentes para o ginecologista. Porque às vezes, hoje a gente percebe que as pessoas não conversam umas com as outras. Então, a grande oportunidade que às vezes a mulher tem de falar sobre um problema que a está afligindo é no ginecologista. Então, embora na teoria seja voltada para a parte reprodutiva, o ginecologista acaba tratando a mulher de uma forma mais global. E deve ser assim, né? Sim. E aí vai tanto da parte dos médicos quanto dos pacientes. Eu ainda vejo que tem pacientes, as nossas telespectadoras às vezes relatam, que tem constrangimento, falar, eu não consigo falar tudo o que eu quero para o ginecologista. Às vezes chegam as perguntas aqui, porque elas se sentem mais tranquilas de perguntar sem serem identificadas. Isso acontece também em consultório às vezes, né? Com certeza. E aí a gente precisa fazer uma meia-culpa dos dois lados. Muitas vezes também os médicos, os nossos colegas, não se colocam à vontade para que as pacientes tenham a liberdade de falar sobre todos os assuntos. E muitas vezes as mulheres, de uma maneira geral, têm um pouco de vergonha de falar sobre esses assuntos. Mas eu acho que a função nossa, enquanto médico, enquanto profissional da saúde, é perceber quando uma mulher não está conseguindo falar. A gente percebe que quando tem alguma coisa por trás, ela quer falar um assunto e não está conseguindo. Então a gente faz essa função, a gente entra no assunto perguntando para que ela sim se sinta à vontade para abrir e falar para a gente, porque se não nos contar vai ficar mais difícil da gente poder ajudar, né? Com certeza. Você falou de depressão, né? Essa seria uma queixa recorrente? Bastante. Eu acho que a gente está vivendo, acho que uma epidemia de depressão. A gente vê aí tanto homens como mulheres, né? Pelo estilo de vida, por todo esse momento que a gente vive, acho que as pessoas estão mais isoladas. A tecnologia que vem sempre para ajudar faz isso com a gente. E a gente no consultório de ginecologia percebe isso, as mulheres não têm com quem conversar. E existe uma relação da depressão com a parte hormonal? Tem um monte de telespectador aí no climatério, menopausa e que se queixam de depressão. Além dos fatores todos que a gente tem de influência no nosso dia a dia, a pós-menopausa, ela pode levar, sim, um quadro de depressão. Então, a pós-menopausa? Porque a menopausa, por definição, é a última menstruação. E é sempre difícil saber quando vai ser a última menstruação. Mas esse período, antes e depois da menopausa, que a gente chama de climatério, é um período de algumas mulheres, não todas, podem ter depressão, diminuição de libido, desânimo, secura vaginal, dificuldade para ter relação sexual. Então, são vários sintomas que podem diminuir a qualidade de vida da mulher. E a depressão, sem dúvida nenhuma, é uma coisa presente nessa fase. Aliás, a mulher, ela sofre em algumas fases, né? Essa fase do climatério da menopausa é terrível, se não tratada. Quando tratada, a gente tira de letra. Mas eu lembro também da fase da TPM. Nossa, eu tive tanta TPM. Até descobrir como é que eu ia tratar isso, demorou. E eu vejo, às vezes, algumas meninas
meninas sofrendo, né? Quem convive com uma mulher de TPM sofre, mas quem tem TPM sofre mais ainda. É um sofrimento conjunto, né? Você comentou no início do programa dos homens que precisam aprender, e é verdade, porque o homem, o parceiro dessa mulher que tem TPM, sofre junto. Não são todas as mulheres que têm a TPM, a tensão pré-menstrual, mas para quem tem é muito ruim, porque é um desânimo muito grande, é um sofrimento grande, pode estar acompanhado de depressão e está relacionado sempre ao período menstrual. E existem várias opções terapêuticas hoje para a gente poder ajudar essas mulheres. É isso que eu ia te perguntar, porque na verdade eu vejo que a medicina está avançando, eu sempre converso com especialistas, todos os dias tem um aqui e fico contente com os avanços. Na ginecologia já tem algo para tensão pré-menstrual e depois a gente vai falar de menopausa? A gente sempre, quando fala de tratamento, tem uma coisa muito importante que é a avaliação personalizada. Então, cada indivíduo é diferente, cada mulher é diferente, mas hoje a gente tem à nossa disposição alguns medicamentos e tem uma situação que a gente tem empregado com muita frequência, que é dar a possibilidade da paciente não menstruar. Existe um mito em torno disso, de se faz mal, se não faz mal, e hoje a gente já sabe que não tem problema nenhum. A mulher pode ficar sem menstruar. Algumas mulheres gostam de menstruar, outras não. Eu, se fosse mulher, não ia querer sangrar todo mês. E para quem não quer, a gente tem opções seguras de deixar a mulher sem menstruar. E sem menstruar significa sem TPM, não é só sem o sangramento. O que seria uma opção segura? Porque quando a gente fala em parar a menstruação, a gente também está falando de uma, não reposição, porque aí não tem perda, mas de uma hormonização, tá certo? Hoje, as opções que nós temos para deixar a mulher sem menstruar envolvem necessariamente o uso de hormônios. Existem várias opções, pode ser em forma de comprimido, pode ser em forma de implante e pode ser até em forma de DIU. Existe um DIU hormonal que faz com que a mulher fique, na maioria das vezes, sem menstruar. É óbvio que, como eu falei, tem que ser individualizado, não é para todo mundo, mas as mulheres que não têm contraindicação se beneficiam demais pelo fato de não terem a menstruação e a TPM e o sofrimento. Maravilha. Doutora, a gente parou aqui num assunto super interessante, que é essa questão hormonal, né? Isso. E a possibilidade de usar hormônio. E você falou uma coisa que me chama a atenção, sem colocar a paciente em risco. Isso. O que seria ele, por exemplo? Hoje a gente tem visto muito na mídia a procura por implantes hormonais, por exemplo, né? Que tem várias indicações e tem várias utilidades. Mas o que a gente precisa saber é que nem todo tratamento é para toda mulher. Né? Aquilo que eu falei antes, a gente precisa individualizar. Então, por exemplo, pacientes que têm história familiar de câncer de mama ou têm alguma lesão suspeita na própria mama ou já teve um histórico de trombose, por exemplo, são pacientes que não devem, de rotina, utilizar uma medicação hormonal. Então, cada mulher precisa ter uma avaliação individualizada para que ela, de fato, se beneficie e não tenha nenhum problema, nenhum efeito colateral. Agora, se essa mulher pode, já fez toda a avaliação, esse implante que você fala é o tal do chip da beleza? A gente tem no mercado uma opção que é um medicamento hormonal, que é a gestrinona, e que vem sendo conhecido como chip da beleza, e que, na verdade, o grande objetivo não é a beleza, ele tem outras indicações. Então, por exemplo, aquela mulher que tem muita cólica quando menstrua, né, que é muito comum uma doença que chama endometriose. A gente pode colocar esse implante, que serve como anticoncepcional, vai deixar essa mulher sem menstruar e, portanto, sem ter as cólicas e sem ter o sofrimento desse período. E percebeu-se que para algumas mulheres que utilizam a gestrinona, pode diminuir um pouco da celulite e pode melhorar a força muscular. Então, não é para qualquer mulher, tem que ser para aquela mulher que faz atividade física. Então, como melhora a celulite e também ajuda a melhorar a massa muscular, acabou sendo conhecido como chip da beleza. Mas isso tem idade para ser colocado? Olha, pode ser, normalmente é usado em pacientes que não estão na menopausa, antes da menopausa, principalmente essas que têm um sofrimento menstrual, mas também pode ser usado depois da menopausa, com algumas indicações, porque tem um outro efeito que em algumas mulheres é importante, que é o aumento da libido. Então, aquelas mulheres que têm diminuição da libido, a gestrinona pode fazer com que ela tenha uma vida sexual melhor se o problema dela estiver ligado à parte hormonal. Ok. Você falou de um dispositivo intrauterino que libera um hormônio. Isso para as mulheres mais jovens que têm muita cólica, é isso? Que tem muita tensão pré-menstrual?
Melhora? Melhora. Não dá para garantir que quem coloca o DIU hormonal vai ficar com certeza sem menstruar. O que a gente sabe é que mais de 90% das mulheres que colocam o DIU hormonal não menstruam. E se não menstruam, não tem intenção para menstruar. Não tem tensão, nem tem o fluxo menstrual e nem tem cólica. Perfeito. Então, melhora. Por isso que é bom a gente ter um bom ginecologista, fazer todos os exames, estar super em ordem, né? Porque existem opções, é o que eu estava falando de avanço da medicina. Agora a gente separou alguns mitos e verdades, algumas colocações para a gente decidir aí se é mito, se é verdade e a gente ouvir sua explicação, tá bom? Vamos lá. Então vamos colocar na tela o primeiro mito ou verdade. Pode soltar aí que a gente vai acompanhar. Calça jeans pode provocar corrimento? A calça jeans, por si só, não provoca, mas pode piorar o corrimento, sim. Então, aquela mulher que já tem uma predisposição, já tem um corrimento que está incomodando, a calça jeans incomoda por quê? Porque não tem a oxigenação, né? Então, o ideal seria que todas as mulheres usassem saia ou vestido. Como a gente sabe que no nosso dia a dia, na nossa cultura, isso não acontece, a calça jeans pode, sim, piorar alguns tipos de corrimento. Agora, se esse corrimento não tiver presença de fungo, de bactéria, de absolutamente nada, ele pode ser considerado normal, uma vez que a vagina é uma mucosa. Então, eu estou pensando aqui na boca. A boca da gente está sempre úmida. Às vezes, a vagina também pode ser úmida, é isso? Pode, essa é uma ótima pergunta. Tem muitas mulheres que nos procuram, falando que tem um corrimento, já usaram muitas pomadas, e, na verdade, elas não têm nenhuma doença. Elas têm algumas mulheres têm, outras não, umas têm mais do que outras. Então, se não for uma secreção caracterizada por bactéria, por fungo, pode ser normal. A vagina é um órgão glandular, ela produz secreção normalmente. Ok. É isso aí. Próxima, vamos lá ver se é mito ou verdade. É necessário passar o fundo da calcinha ou fervê-la para evitar doença? Não tem necessidade nenhuma, contanto que as roupas íntimas sejam bem lavadas adequadamente, não tem necessidade de ferver nem de passar o fundo da calcinha. Muito bem. Próxima, vamos lá, vamos continuar aprendendo, né? As coisas que muita gente faz, muita gente fala, vamos colocar na tela aí e tirar essa dúvida. O sabonete íntimo é igual ao sabonete comum? Não, não é igual. O sabonete íntimo, ele tem alguns componentes para melhorar a acidificação da vagina, porque a vagina, ela é um órgão ácido e tem que ser assim. Se a vagina deixar de ser ácida, os micro-organismos que servem como defesa podem deixar de fazer essa função. Então, não é a mesma coisa. O sabonete íntimo tem uma função e o sabonete normal é diferente. O sabonete comum, ele pode mudar o pH e aí pode provocar um desequilíbrio, pode facilitar para uma doença, é isso? Na verdade, é o contrário. O sabonete íntimo, se não for indicado corretamente, não é para qualquer mulher, ele pode mudar esse pH e pode causar algum tipo de corrimento. Então, não é para usar sabonete íntimo? Não, pode usar, mas não de forma rotineira e não é para todo mundo, né? Por isso que é importante a avaliação prévia do ginecologista. Porque a gente, como consumidora, tem a sensação de que se tem lá um sabonete íntimo, é aquele que a gente vai usar ali. Sabonete outro normal a gente usa no corpo. Por isso que é importante a avaliação. Se você faz a sua avaliação com o ginecologista anualmente e está tudo normal, não tem nenhum problema, nenhum corrimento, você está liberada para usar o sabonete íntimo normalmente. Mas se você tiver com alguma infecção, o uso do sabonete íntimo eventualmente pode piorar. Então, se você estiver em ordem com a sua rotina ginecológica, aí sim você pode usar normalmente. Aí a minha pergunta é, pode ou deve? Faz diferença se, por exemplo, você usa só um único sabonete para o corpo todo? Não, não faz diferença. Eventualmente, algumas mulheres não têm a possibilidade de fazer o uso por algum motivo, não tem condição. Então, ela vai estar protegida contanto que a sua higiene seja feita de forma correta com o sabonete normal. Se houver disponibilidade e tiver tudo normal, aí sim ela vai se beneficiar do sabonete íntimo. Obrigada. Próxima, vamos lá para outra colocação. Absorventes e papel higiênico perfumados podem provocar alergia ou irritação? Podem sim. Então, a regrinha é a seguinte, tudo aquilo que tem odor, que tem cheiro, a gente não sabe a que tipo de componente que a gente tem alergia. Então, se houver alguma alergia, algum componente que causa o cheiro no papel higiênico perfumado, por exemplo, pode causar alergia e, eventualmente, evoluir para uma infecção vaginal. Muito bem, tem que ficar atenta. Próxima, vamos lá. Deixa eu ver ali na tela. Calcinha de algodão é melhor do que as calcinhas com tecido sintético? Sempre.
O algodão é um tecido poroso que permite a troca do ar, do oxigênio. Então, o algodão é sempre o melhor tecido para as calcinhas e sempre o algodão branco, porque o algodão branco é aquele que não tem cor. Qualquer outra cor, ele tem uma substância que pode causar alergia. Então, o ideal seria que todas as mulheres usassem calcinhas de algodão branca. Olha lá. Aí eu pergunto, tem calcinha que tem um forrinho de algodão, mas aí depois ela tem um outro tecido sintético. Não adianta nada. Não é a mesma nada. coisa. O ideal é que seja totalmente Toda de algodão. Pena que elas são horrorosas. Horrível. Não tem uma que a gente goste. É difícil fazer a união da estética, né, com aquilo que é bom para a saúde. Porque aquela que é algodão com elastano já não é 100% algodão, também não serve. É verdade. Tá difícil. Toda de algodão tem bonitinha não, só aquela com cara de vovó. Vamos lá, próxima colocação. Lencinhos umedecidos para a região íntima podem ser usados todos os dias? Não, pelo mesmo motivo que a gente falou, os lenços umedecidos têm substâncias que podem causar alergia. Então, a gente não deve usar todos os dias, só em situações muito especiais, que precisa de um lencinho úmido, mas não deve ser usado todo dia, não. Então, eu vou te perguntar uma outra coisa que não tem nada a ver com a mulher, mas tem a ver com o bebê. E as mulheres que limpam o bumbum do nenê, fazem a higiene só com lencinho umedecido, isso deve fazer mal, então? Não, em algumas situações, mesmo os bebês que são femininos, quando é bebê, é muito melhor. Se você não tiver a opção de lavar, porque se a gente pudesse escolher, o ideal seria sempre lavar com água e sabonete. Como a gente não consegue fazer isso, a gente usa o lenço umedecido no nenê. Isso vale para a mulher também. Se a mulher pudesse, sempre que usar o banheiro, poder usar sabão e água, seria o ideal. Seria mas o ideal. Isso é impossível. Perfeito. Então, em algumas situações, pode-se usar o lencinho. Bom, tem mais mito e verdade? Então vamos colocar na tela, daqui a pouquinho eu já faço as perguntas de vocês. Banho de água fria, mais indicado para a higiene íntima da mulher? Não faz nenhuma diferença Graças a a temperatura. Deus. Ainda mais no frio. Nossa, esse negócio de banho frio. E aí tem umas dermatologistas que falam que faz melhor, faz bem para a pele, mas... Para a higiene íntima da mulher não faz diferença. Que bom. Então a gente pode tomar um banho quentinho. Próximo, vamos ver se é mito ou verdade. Vai lá na tela. A mulher pode usar a mesma toalha do marido? Se a gente for ser bem rigoroso, o ideal é que não use, né? Cada indivíduo tem uma flora de micro-organismos que funcionam como defesa, que é uma coisa individual. Não necessariamente pode fazer o mesmo efeito em outra pessoa. Então, o ideal é que não haja o compartilhamento de toalha, seja do parceiro, do marido ou em outras situações até. O ideal é que cada um tenha a sua própria toalha. Perfeito. Gente, escova de dente também não pode, viu? Sabia que cárie passa na escova de dente? Tem que tomar cuidado com esse negócio de trocar a escova de dente. Volta aqui pra mim. Eu vou parar aqui o Mitos e Verdades, que o nosso tempo já tá voando e tem um monte de perguntas. Então, a primeira vem da Alessandra, ela é de Santa Catarina, ela fala, tenho TPM, qual é a melhor forma de tratar? Aí é o que eu falei, a gente precisa individualizar. Então, o ideal para a Alessandra é que ela vá ao ginecologista, faça uma avaliação e aí vão ter várias opções, desde medicamentos, hormonais e não hormonais, e até a possibilidade de ela ficar sem menstruar se não tiver nenhum problema. Muito bem. Próxima, a mulher que tem útero retroversoflexão. Retrovertido. Retrovertido. Pode ter dificuldade para engravidar? É a pergunta da Sandra, de Paulo Afonso. O útero retrovertido é aquele que está para trás. Normalmente não muda a chance de engravidar para esta mulher. Se eventualmente ela tiver dificuldade, pode ser por algum outro problema. Muito bem. Próxima é da Jéssica de Serra, no Espírito Santo. Ela fala programa maravilhoso, prestação de serviço. Muito obrigada. Candidíase de repetição está associado ao quê? Por mais que é feito o tratamento, sempre volta. E é verdade mesmo, os pacientes que têm sofrem muito. A cândida é um fungo que a gente trata, mas a gente não consegue matar todo o fungo. Às vezes eles ficam numa forma latente. E normalmente quando tem uma queda da imunidade, aí ele se manifesta. Por isso que às vezes é difícil de tratar e volta várias vezes. É preciso um acompanhamento mais de perto. De onde surge a candidíase? É um fungo, então por algum motivo, algum contato, esse fungo pode entrar na vagina, nem sempre causa algum problema, mas uma vez que ele entra, é difícil da gente tratar. Algumas mulheres sofrem muito. Crianças e adolescentes podem ter candidíase? Podem ter candidíase também. Próxima pergunta. Me chamo Alci, tenho 46 anos. Como posso saber se estou entrando mesmo na menopausa?
O primeiro termômetro da menopausa são as menstruações. Elas não acabam de repente, começa a ficar irregular, vem um mês, vem 3 vezes no mesmo mês, fica 6 meses sem vir, até a hora que não vem mais. Quando começou a falhar, é o primeiro sinal de procurar o ginecologista para fazer o acompanhamento da menopausa. A Isabeli Torres, ela é de Ribeirão Preto. Ela diz: boa tarde, tenho histórico materno e paterno de tias, irmãs do meu pai que tiveram câncer de mama. O DIU Mirena faria mal? Somente com antecedente, não. Ela pode usar, que é o DIU hormonal, ela pode usar sem problema nenhum. A Isabel Estrela, lá de Salvador, ela pergunta: banho com água e bicarbonato ajuda a equilibrar o pH da área íntima? Só se tiver alterado. Quem está com candidíase, por exemplo, normalmente a vagina está mais ácida. O bicarbonato ajuda a combater essa acidez. Então, não ajuda a equilibrar. São para algumas pacientes que podem se beneficiar. Tá, joia. Próxima pergunta é da Edilaine de Santa Terezinha de Taipu. Ela diz: tenho adenomiose e a minha menstruação é muito intensa. Minha mãe teve câncer de mama. Gostaria de saber que tratamento seguro eu poderia fazer, excluindo a possibilidade de retirada do útero para melhorar a minha qualidade de vida. Ela é uma paciente que se não tiver nenhum problema, é uma candidata a algum método hormonal que possa inibir a menstruação. Muito bem, próxima. Boa tarde, Cláudia, não quero ser identificada, tenho 41 anos, sou casada há 23, mas de um tempo para cá não tenho nenhuma vontade de fazer sexo. Meu marido trabalha fora, quando chega final de semana eu já fico incomodada. O que será? Não quero ser identificada. Essa é uma ótima pergunta. Hoje em dia a gente vive uma epidemia de testosterona. Todo mundo quer usar testosterona, mas também não é para toda mulher. Então os problemas sexuais precisam ser avaliados com cuidado. Às vezes é problema no relacionamento, às vezes a depressão é uma causa muito importante de falta de desejo sexual e algumas vezes é hormonal. Então é fundamental a avaliação com o ginecologista, uma boa conversa. Na maioria das vezes, uma boa orientação, a gente consegue ajudar muito essa paciente. E para quem precisa, a gente ainda tem a possibilidade de colocar um pouco de testosterona, pode ser pela pele ou até um implante, para melhorar o nível de testosterona e de libido. Perfeito. Próxima pergunta é da Andréia. Ela quer saber se todo corrimento com mau cheiro é uma doença venérea. Não. Doença venérea significa doença sexualmente transmissível? Sexualmente transmissível, não necessariamente. Quando o corrimento tem um mau cheiro, normalmente é infeccioso, normalmente precisa tratamento, mas não significa que é uma doença sexualmente transmissível. Como é que as mulheres podem saber disso? Elas têm que fazer algum exame para saber qual é a infecção, qual é a bactéria, como é que é? Algumas vezes, através do exame físico, o ginecologista, pelas características do corrimento, já pode desconfiar. E algumas vezes, através de exames laboratoriais, normalmente exame de sangue. Muito bem. Tenho mais perguntas? Porque ainda tem tempo, olha que coisa boa. Então, deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma perdidinha por aqui. Sim. Vamos lá. Próxima pergunta. Não achei aqui não, Rodrigo. Vou fazer a minha pergunta. Qual é a principal queixa no consultório? O que as mulheres chegam lá depois da depressão, falando agora em saúde íntima da mulher? A gente depende da idade, né? A gente tem recebido muita queixa de pacientes que não têm vontade de ter relação, diminuição de libido. Então, essa pergunta que nós recebemos é bastante importante, tanto em pacientes fora da menopausa como da menopausa. Então, essa tem sido... E quando a gente aborda corretamente, isso sempre aparece, né? Então, essa tem aumentado cada vez mais as queixas de falta de desejo sexual. E é interessante que a gente tem conversado volta e meia aqui com algumas psicólogas falando sobre isso, como reaquecer a relação, né? E a gente até aprendeu que tem várias fases e que depois, numa relação de longo tempo, a gente precisa até de alguns estímulos, né? De uma graça, de uma brincadeira. E diz assim, encher o copinho do desejo, né? E o homem, ele é muito mais estimulado, infelizmente, através dos vídeos eróticos que incomodam as mulheres do que as mulheres, né? Mas às vezes é pensar um pouco nisso tudo também. Não, com certeza. E por isso que é importante o homem saber. O homem é muito genital, né? E a mulher não. A mulher está muito ligada à afetividade, ao carinho. Existem outros fatores que influenciam a sexualidade da mulher. E o parceiro tem que estar atento, né? Joia.
Aliás, tem que ser parceiro, né? E é bom que tenha cumplicidade, conexão, Sim. conversa. Próxima pergunta. Eu entrei na menopausa aos 37 anos, sentia muitos calores, mudanças de humor e o ginecologista me indicou um hormônio que, se tomado todos os dias, sem interrupção, eu me sentiria bem. Tomei por mais de 10 anos, então outro ginecologista pediu para eu não tomar mais devido ao perigo do câncer de mama. Aí já parei e foi difícil, porque voltei a ter calores, além do ressecamento vaginal, falta de libido, muitas dores, enfim, ela quer saber o que fazer para melhorar esse transtorno da menopausa. Ela teve uma menopausa antes do tempo, uma menopausa precoce. A gente sabe que na menopausa cai a produção de estrogênio e isso gera todos esses transtornos e os calores são o principal sintoma. Ela precisa, como sempre eu falo, fazer uma avaliação criteriosa no ginecologista. Talvez ela ainda possa fazer uso de uma medicação hormonal, que para ela seja importante. E existem outros medicamentos, até fitoterápicos, que podem fazer com que todos esses sintomas melhorem. Então, ela precisa de uma avaliação criteriosa, mas para ela não está totalmente descartado ainda a medicação hormonal. Como ela entrou muito cedo na menopausa, é importante que ela, se puder, fazer realmente o uso do hormônio. Ok. Você falou que esse calor, esse comportamento todo, tudo que a gente sente de ruim é por conta da queda do estrogênio. Isso. No caso do implante da gestrinona, isso ajudaria? O que é a gestrinona em relação ao Ele hormônio? é um hormônio, mas ele não é nem o estrogênio, nem a progesterona. Ele é um hormônio que tem outras características, mas ele não tem a característica de agir como o estrogênio. Então, a gestrinona, ela não é usada como reposição hormonal na menopausa. Ela pode ser usada com outras finalidades, por exemplo, quando a paciente tem uma diminuição de libido, ou você pode até usar testosterona direto, mas a gestrinona não tem essa ação de substituir o estrogênio. Aí você tem que usar o implante de estrogênio na paciente na pós-menopausa para poder melhorar esses sintomas. Que também é uma solução. E esse tem menos risco do câncer de mama ou não? Na verdade, o risco é bastante semelhante. É? É bastante semelhante. Importante fazer todos os exames, né? Aliás, a gente passou aí pelo Outubro Rosa, muita gente fez, mas muita gente ouviu tanto falar que achou que fez e não fez. Então, vá fazer esses exames preventivos, tá bom? Doutor Alessandro Neves está no site dralessandroneves.com. Você pode entrar lá que tem mais informações. Se quiser marcar para bater um papo, no 11 30 44 20 26. Foi muito bom te receber. Foi ótimo. Falar sobre a saúde da mulher e tirar aí as dúvidas. Foi muito bom, eu que agradeço. Foi muito Obrigada, bom. doutora. Até Obrigado a a próxima, você. viu? Até a Obrigada. próxima.